Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou dos 5 Minutos com Gustavo Oliveira, agora num podcast com nosso amigo Cristiano. E vamos falar um bocadinho sobre a vida dele, sobre ele morando aqui aqui é Chanequinha, né? Chanequinha. Falar um bocadinho tudo sobre isso. Eu vou passar um bocadinho agora para ele. Fala, Cris. Olá, Gustavo. Um prazer estar novamente com você. Quando eu fui candidato a deputado estadual, a gente deu uma conversada, um diálogo. E a gente está aqui novamente para dialogar, conversar e construir o debate da nossa cidade, que é tão necessário. Falar sobre a saúde, infraestrutura, política, que falta e que nunca foi feito por falta de caráter e de vontade. Agora vamos começar. Antes de tudo, quem é Cristiano? Conta lá. Jovem sonhador que visa uma cidade melhor para todos, que sonha em não ver mais tão precariamente nossos jovens morrendo nas esquinas, passando fome e necessidade. Esse é o maior sonho. E aqui na Chanequinha, conta um bocadinho da tua história aqui. Eu nasci aqui, nasci no São Lucas aqui, o hospital infantil hoje. Meu pai sendo de Pirapama, a gente ficou sendo criado entre a Chanequinha, depois de 18 anos, Chanequinha, Pirapama, Chanequinha, Pirapama, criado aqui desde novo, e tudo que aconteceu aqui, a gente andava, né, na lama, dificuldade de saneamento básico, ainda continua as mesmas problemáticas, só com um caráter mais agramático. E agora vamos falar um bocadinho da família. O que é família para Cristiano? Família é o princípio de tudo. Família é a base que sustenta e que constrói a sociedade. Família é aquilo que se constitui entre pessoas. Aquilo que está no nosso sangue, que a gente considere, que a gente gosta. Família eu considero aquele que está próximo, aquele que se chega, que sustenta, que dá uma palavra de amigo, que dá uma palavra de conforto, que é aquilo que nos ama. Isso é família. Boa, boa, boa. Agora vamos falar agora um bocadinho sobre o teu negócio. Por que vender legumes, vender frutas? Onde que chegou a esse ponto? Tu é formado em alguma coisa? Tu tem alguma teu grau de estudo? Sou professor formado em magistério. Boa. Corri muito. Me formei em História pelo Pronatec, ProUni. Sou TI em ProUni, Pronatec, aliás, e ProUni História. Graças a Deus, com muita força, com muita correria, porque filho de pobre, nascido na Chanequinha, numa favela, numa comunidade precária, nascido debaixo de uma lona preta, é o que sustentou a construção da luta de Cristiano. Nasci ali, sou daqui e estou lutando por isso. Agora vamos lá, já que você está lutando por isso, sobre 2 anos que a gente conversou, né? Você estava candidato a deputado. Mas qual é o futuro hoje para você na política, ou você olhando a política? A gente agora chegou na política, onde tu queria chegar. Joga a bola aí. A política faz parte da minha vida. Como eu falei, sou filho de uma comunidade que sofreu toda a problemática. Foi ocupada, a Chanequinha, moradores de outras comunidades que moravam em precarização correram para a Chanequinha. Minha mãe é um grande exemplo da mulher guerreira que quer e sonha um bem melhor para os seus filhos e para os demais ao seu redor. Minha mãe estava morando na casa de aluguel, meu pai tinha separado dela, ela não tinha condição de pagar, estava grávida de mim, vem para a Chanequinha. No começo da Chanequinha só tinha 4 casas, ela chega para construir sua casa ali, paus de bambu, uma lona, e ali se instala por quase 30 anos. Então a Chanequinha realmente você ama de coração. Também é Pirapama, eu amo o Cabo, né? Amo o Cabo, né? Mas aqui foi onde você fez sua base, fez tua formação toda, tua história toda, foi aqui. Aí, lógico, você é cabense, não só eu sou cabense de coração, mas aí você é cabense, além de ser de coração, de raiz. Exato. Mas a Chanequinha não é diferente de Pontezinha, Pontes Cavalho, não é diferente do bairro São Francisco, não é diferente. Enseada dos Corais, tá cheio de buraco, cheio de problema. Exato, não tem diferença. Você olha para as comunidades litorânicas na nossa cidade, né? Olha para a zona rural, para a área urbana, tematicamente, ela tem as mesmas problemáticas da falta de política, o qual outras comunidades iguais. Agora, interessante, né, Cristiano? A gente tem tudo, mas tudo, mar, rural, campo, tudo num canto só.
e anda bambo das pernas. Dá Mas- tua opinião aí, cara? Quando a gente fala da problemática da falta de política, tem aquela perseguição, né? Política, político, são termos diferentes, mas coerentes. O problema é esse, nossos políticos não têm responsabilidade com a cidade. Nós temos 21 vereadores, se você for discutir sobre a lei orgânica municipal, a maioria nem entende. Discutir da organização plural da nossa cidade, ele não entende nem... O exemplo, a zona rural é 80% da nossa cidade, 80%. Eu falei naquela época e repito, a gente tem capacidade de gerar muito emprego na zona rural. Pior que é verdade. Fazendo planejamento de produção agrícola familiar, a gente pode desenvolver mais de 40 mil empregos, só na zona rural. Se falar do turismo, Já né? abrange tudo. Abrange uma parte muito grande, a gente tem condição de gerar emprego. Falei em construir o Museu do Pescador, que já existe lá, mas fortalecer, criando o Museu do Turismo, é um museu que representa bem a nossa história. Como os índios caetés, não é falado, nós somos uma área, inclusive agora, na minha pós-graduação, minha tese vai ser sobre os caetés. Estou planejando fazer o TT e tentando Muito bom, muito bom. apresentar um estudo sobre os índios caetés, que hoje dizem que foi para a Lagoa, que foi para o Agreste pernambucano, mas que eles saíram daqui na ocupação de Pison e dos espanhóis. Eles foram escravizados, colonizados, e não aguentaram e foram para a zona, para não perder sua cultura, sua raiz. Então a gente precisa provar essa temática de valorização, também provando na nossa cidade que além dos 7 quilômetros que existem na nossa cidade, a temática de valorização cultural da nossa raiz não é feita e não é preparada pelos gestores. A gente tem uma cidade de 146 anos. E muita história, bicho. Muita história, meu. Apagada. Muita história apagada. A gente não vê uma valorização da área. Por exemplo, nossos sítios arqueológicos, como Nazaré, está abandonado. Tem que ter uma discussão do atual gestor e da política legislativa da cidade em valorizar e se apropriar daquela área. Está sendo discutido agora um museu querendo tomar conta daquela área. Eu participei dessa reunião lá em Suape. Participei lá. E tá, olha, cara, se aquilo for... Eu não vejo bons olhos, não. Agora, porque eu também tenho um governo do estado metendo o dedo nisso também, né? Mas aí é que tá. Se o legislativo não criar leis municipais que valorizem seu aspecto cultural, seu aspecto turístico, não cria um mecanismo de valorização e fortalecimento disso, quem vai assumir é o governo federal, é o Estado. O Estado vai fazer essa licitação que ele está planejando, entregar a instituições privadas. E quantos moradores dali... E outra que eu achei interessante, falando agora sobre os moradores. Pelo que eu tô vendo, não tem plano nenhum para eles, cara. E tem, mas, tipo, trabalhar braçal. Não é por aí. Tem muita gente já formada aqui, cara. Essa é a política que se estende para o povo do Cabo. Por exemplo, só está voltando. Qual é a qualificação que o município está preparando para nossos jovens? Cachaça, festa, toda semana. É isso, eu não sou contra a festa. Eu não sou contra desenvolvimento cultural, esportivo. Eu sou contra a manipulação. Porque quando eu chego... Tipo, essa eleição agora já começou. O devasto na zona rural. É padrão, bola, é campeonato na zona rural. 3 anos não tinha isso, cara. Não é? A gente vê também a desvalorização da nossa área litorânea, que a gente está falando de lá, a gente precisa discutir isso. Olha, saneamento básico, está fazendo 101 arroz. Você vai na rua, não tem saneamento básico. Não está fazendo a drenagem. Prova real, que eu estou lá sempre fiscalizando, sempre vendo, e realmente... Quando a gente fala da área de Nazaré que não é reconhecida, a gente também pode voltar para a zona rural. A gente tem um acervo turístico na zona rural. A gente tem as antigas usinas. Eu não sei se você viu, deixa eu incomodar. Você viu uma reportagem que eu fiz do pão de coco com a senhora lá? Sim. Quer dizer, coisas simples, cara, coisa simples. Pessoal... A política do Cabo, exemplo. As marisqueiras da cidade que vivem na zona litorânea da nossa cidade. Qual é a política de inserção e valorização das marisqueiras? O Centro das Mulheres tem uma política muito excessiva na defesa da mulher, na defesa do turismo, na defesa das pessoas da cidade do Cabo. Mas cadê o município? Cadê a política do município para valorizar e reconhecer as marisqueiras, os quilombolas? Cadê?
E estamos a falar de um município que arrecada bilhão, né? Bilhão. A gente está falando de bilhão. Bilhão, não é milhão, é bilhões. É complicado. A política da cidade é do assistencialismo, do dar que eu voto em você. A gente vai para a zona rural discutir, a gente teve Itapugi e Arariba, conversando com pessoas que eu conheço, que são famílias dos meus avós, dos meus bisavós. E quando a gente vai para lá dialogar, a gente tenta dizer a ele, olha, é preciso de política pública, é necessário que o secretário da Agricultura traga projetos, traga os técnicos de agricultura que estão dentro lá da secretaria para a zona rural, para criar um planejamento de produção. A gente tem mais de 22 casas de farinha abandonadas no nosso município. Inclusive, eu tive agora recente, que até aquela Anastácia, fiz até um podcast com ela lá no Castelo do Mar, né? Lá em cima, não sei se chegou a ver. E ela me mostrou a casa de farinha realmente abandonada. E quando a gente pensa, Gustavo, nessa situação do abandono, isso é um abandono planejado. Não é uma ideia consumada, é um planejamento de destruir a raiz da nossa cidade. Ele sabe, se ele começar... Enfraquecendo o povo estando fraco, a coisa... O povo sem conhecimento, já disse Aristóteles. Isso é verdade. Aquele que não participa da política, e política não é um mecanismo partidário, não é um mecanismo dado a um a outro, política é para todos. O termo política é para todos, é para os cidadãos. Quando a gente não se aposta disso, diz assim, olha, a gente quer um planejamento para a zona rural, a gente quer um planejamento turístico, a gente quer um planejamento para a nossa juventude urbana, de inclusão orçamentária, de inclusão de programas, estudos. A gente é apontado sempre com a pior praia de banho por causa do esgoto, saneamento básico que é jogado naquela área. A gente é apontado como uma cidade mais violenta. A gente é apontado como uma cidade que não tem desenvolvimento e programa para a juventude. É a cidade que mais mata jovem. É a cidade mais desigual. Você sabe que eu trabalho no esporte e eu incentivo muito o karatê, o judô, o xadrez, mas trabalhar sem local, sem condição, não dá, pô. E a gente vai pedir na secretaria, os caras fogem, meu. Nós somos uma cidade de milhões, bilhões. Dinheiro que entra, que está. Tem a lei orçamentária, a LDB, a LDO, tá aí. E a gente não vê a discussão sendo aberta para o povo. A gente vai para a Câmara de Vereadores, 21 vereadores, que custa, é milionária aquela Câmara, né? Custa para a gente, mas que eles fazem para a gente nada. E a gente vê que lá não tem pessoas capacitadas com vontade de fazer. Capacitadas e vontade de fazer. A zona rural abandonada, tem um vereador que se diz da zona rural, tem um cara da praia que se diz, tem dois inclusive da praia, tem dois da Bela Vista, tem dois... O que a Bela Vista tem? Tecnicamente você estaria bem representado, o cabo, né? Mas... Falta tecnicamente, né? Porque tem as pessoas todas nos cantos certos. Mas, porém, essas pessoas... não tem aspecto de vontade de fazer a política, de atender a população. Não é assistencialismo, não. Assistencialismo é aquela cesta básica que chega, aqueles R$50 durante a campanha. O que eu estou falando é de assistir a comunidade com políticas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, que nossa cidade está morta, infelizmente. Os artistas da nossa cidade, no lançamento do plano e posse dos conselheiros de cultura, fizeram um mobral para os vereadores. E os vereadores não se apegaram, porque fizeram um jogral muito bem. Apresentaram para ele, parecia que estava fazendo uma aula de educação para o legislativo da nossa cidade. Que falaram que nossa juventude está morrendo, apesar de ter um aspecto cultural e turístico enorme. A gente tem raízes que produzem o melhor para a nossa juventude, mas que ela é esquecida e produzido guerra do tráfico, a inclusão e exclusão de nossa juventude. Porque o mal só quer um pezinho, né? Exato. O mal só quer um pezinho. A gente vive a mesma coisa que o Rio de Janeiro. No início do Rio, praticamente. Exato. A gente precisa criar mecanismos que combata isso. No Rio de Janeiro foi se ver nos últimos anos, há 20 anos atrás, a problemática que tinha causado pela falta de política. Hoje podemos criar mecanismos que combata a ida da juventude para o tráfico. A gente precisa discutir a legalização da maconha.
sabendo que ela tem fins. O fim dela é para medicinal, é para o lazer, e que com isso a gente vai combater o inchaço das nossas cadeias, que é composta por negros, seus descendentes iguais senzalas. A escola está do mesmo jeito do presídio, cheio de grades. É verdade. Falta cultura, falta educação, falta planejamento curricular para trazer nossos jovens à exceção social. Hoje eu ouvi um absurdo de um amigo meu, de muitos anos, que ele disse para mim, a frase dele foi o seguinte: Gustavo, das duas uma, ou tu vai te embora para Portugal, por causa das tuas 2 filhas, ou tu vai ter que botar as tuas 2 filhas num particular daqui a uns anos. Por quê? Meu filho, o colega dele estava levando não sei o que, crack na bolsa. Aí eu fico olhando assim. Aí eu pergunto, cadê a educação da casa? Cadê a educação da própria família? Cadê a educação que tem que ter a ostensiva? Porque, vamos lá, a educação, no meu sentido de ver, a liberdade não é uma liberdade aberta, tem que ser uma liberdade vigiada. Uma liberdade que tem que a pessoa saber que existe um não. Mas a juventude hoje está sendo criada da seguinte forma: não há não. Eu acho que é mais um mecanismo da mídia que produz que o cara que tem a melhor mas menina, aí você quis entender, vive bem, liberto, é o traficante, é o cara que tem uma arma, é o cara bolado, né? Isso foi a política não só de Bolsonaro, foi uma política que já vem há anos. A política que impõe sobre o outro um mecanismo, essa é a política mal. A política da mídia hoje existente. Veja as músicas que se impõem. Eu sou contra a música? Não. Mas tudo tem moderação. Tudo tem moderação, exato. Tem que ter uma regra. Por exemplo, a música que canta hoje, que os caras saem escutando no fone de ouvido, é uma música pornográfica. Isso também contém lá... E apologia, né? Apologia ao crime, droga, tudo. Então, eu acho que a educação é a única maneira de libertar nossos jovens. Olha, eu acho também. Precisa ser discutida a droga na escola. Precisa ser discutido. A gente tem que falar dos danos da droga. Redução de danos. A gente tem que discutir. A gente já tem uma juventude e velhos doentes. Aí eu lhe pergunto, Gustavo, quanto você, morador das praias, você já percebeu quando você sai da sua casa para chegar, levar sua filha na escola, para fazer sua feira, quando você vai andando, você vê aqueles grupinhos usando cigarro e álcool? Você já percebeu isso? Já. É uma doença que está na cidade. Além do crack, além da cocaína, a heroína, da cola, existem as drogas lícitas que estão aí expondo nossa juventude e nosso futuro. E a maioria daqueles jovens que estão ali em grupinho, idosos que estão em grupinho bebendo aquela cachaça, eles estão bebendo porque estão sofrendo danos sociais. Falta de emprego, falta de educação, falta de saúde. Né? Para eles é tipo um refúgio. Refúgio. Exatamente. Quando a gente começa a dizer, olha, o filho da fulana está usando droga. O que é que levou ele aqui? O mal da nossa sociedade hoje é a depressão. E rotular também. Né? Eu acho que o mal da depressão que se colocou revela muito o mal dessa juventude do futuro. Né? Eles dizem que tem acesso a tudo. Mas qual é o acesso? A um celular? A uma mídia corporativa? A informações que manipulam? Induzida. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, gente. Essa minha ideia de fazer esse podcast, e convido a todos novamente, convido o Rezende, convido o Queco do Armazém, convido todos os senhores para mostrar quem são vocês. Porque é muito fácil ser político de Instagram, ser político de Facebook, mas pare comigo e converse. Teve um que praticamente me menosprezou e teve um muito grande que disse, não, eu vou. E foi. Contou o que ele tinha de contar, que é o direito dele. Eu, como um repórter, tenho que ouvir, editar do jeito que está e bola para frente. E é isso que eu preciso, que as pessoas precisam. E aqui no Cabo, Cristiano, tem muita gente que está revoltada em votar. E esse tipo de conversa desbloqueia um bocadinho as pessoas. É importante. Você vê hoje o podcast de muita gente aqui que estão fazendo. É aquela coisa... como é que é o nome? Só ali, ó, certinho. Não muda. Isso aqui que a gente está fazendo... Já com o roteiro pronto. Com o roteiro pronto. Eu não gosto de roteiro. Eu sei fazer roteiro, sou roteirista, mas eu prefiro aqui. Porque eu vou pegar a falha dele, vou pegar... Minha ideia é essa, é que ele se exponha. Conte o que ele acha e as pessoas assistam e vejam.
Porque se você, a pessoa não... Ele se não deve, ele não teme. A ideia é essa. 2024 vem aí. Quais são teus planos, cara? Sou cidadão cabeça. Amo minha cidade. Estou à disposição do meu partido. Sou comunista, militante de esquerda, militante dos movimentos por moradia, sou a favor do sindicato. Quero fortalecer a cidade, fortalecendo com o diálogo. Convido todo cidadão cabeça, quer discutir política, tem o Centro das Mulheres, tem a Frente de Políticas Populares da cidade. A gente está montando e discutindo com o povo. Só vai solucionar o problema da cidade com o povo quando a gente incluir nossa cidade no orçamento. Quando a gente tirar a saúde do caos que está. E quando eu falo do caos da saúde, eu estou falando que a mãe de família, para pegar uma ficha, para poder atender seu filho, seu marido ou ela mesma, tem que disputar com um vizinho na porta de uma unidade do TSF. Isso não pode acontecer, nós somos uma cidade rica. Temos condições de digitalizar essa situação. Ah, mas a maioria dos cidadãos cabeça não tem um celular. A gente vai colocar uma máquina, lá um computador aberto 24 horas, para que o camarada chegue lá, coloque o seu CPF, coloque lá qual é a consulta que ele quer fazer, e clique lá, confirme se é um papelzinho e ele vai para casa. A inteligência artificial é tão fácil fazer isso, cara. Dinheiro não falta. Não falta. A gente também quer falar para o povo, olha, a praia da nossa cidade é poluída por falta de política pública. A gente quer colocar o tratamento de esgoto das praias, para que o esgoto não caia sem tratamento dentro dos nossos mares e que prejudique a saúde também do nosso povo. A gente tem um índice terrível de doença de pele, a gente tem de jovens com problemas intestinais, alergias, produzido por nossas praias. É um lugar de lazer essencial da nossa cidade. Nossos rios estão poluídos. Pirapama é um exemplo que eu adoro o Rio Pirapama. Inclusive, eu fui agora recente para conhecer umas cachoeiras, que eu fui até com o senhor que me levou. Top, viu? Nossa cidade tem um potencial de bigode, aquela coisa de bigode, muito top. De bigode. A bica do bigode. É, muito top. Gen Matos. É lindo. Muito top. Potencial nós temos. O que está faltando é política. Política para cuidar do Rio Pirapama, política para cuidar da saúde, política para cuidar do meio ambiente, turismo, do saneamento básico. E quando a gente fala disso tudo, Gustavo, a gente está falando de uma realidade, não é de algo que se impõe, que eu acho que está assim. É uma realidade. Eu vou para a praia de Gaibu, eu vejo naquelas palafitas que tem ali, palafita de madeira, como o Ferro colocou há 8 anos atrás, em Suape, embaixo tem 4 canos grandões que derramam o esgoto da vila. Muita matéria sobre isso, que tecnicamente ali era para ser escoação da água, da chuva, e na realidade não é, né? É esgoto caindo ali. A Globo fez um teste na época de algumas áreas aqui sobre esse esgoto. Isso foi um caos. Chocou a população, mas a mídia, ela fala um dia e esquece. Ela faz uma cobertura. Recentemente a gente vê os prefeitos da nossa cidade indo para a Rádio Maranata, indo para a Globo, indo para falar bem da nossa cidade. É um marketing, né, que parece lindo. Recentemente foi mostrado um muro de arrimo em Porto Dizer que foi construído pela atual gestão. E ele diz assim, o prefeito dos morros. Aí pergunta o pessoal lá do bairro São Francisco, pergunta o pessoal que mora aqui em cima, aqui, perto do cemitério, esses morros que tem aqui. Pergunta o pessoal de Pirapama que mora lá no Alto Funcionário. A gente tem que dar uma voltinha por aí, a gente tem que dar uma voltinha. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que precisa ser vista pela população. Agora o problema é esse. Vamos lá. A gente demonstra e existe uma rede de políticos manipulados pela própria gestão, que são aqueles favoráveis ao carro comissionado, que o prefeito dá para agradar e promete mais, você vai ser o nosso vereador. Aí ele vai para a rede social, esse aqui é o prefeito, está pagando meu salário de R$2.000, eu sou coordenador de rua, sou não sei o que, sou fiscalizador. E esses caras não fazem nada, eles não abordam a cidade como querendo ela evoluir. A gente parece mais um engenho. Cristiano, desde 2017 eu ando fazendo esse trabalho, já me encantaram isso. Acredito. Mas eu faço 1000, mas 1000 não me faz. É o que eu boto na minha cabeça sempre. Porque eu nunca fiz parte de uma gestão. Porque eu não concordo que, aonde esteja um corrupto, eu esteja lá ajudando ele. A partir que eu esteja lá ajudando a empresa, como exemplo, tu é cúmplice, cara. A ANCAR ganhou 14 milhões para fazer a Praça Marcos Freire. Aí eu pergunto ao cidadão cabense, Marcos Freire vale 14 milhões de reais, aquela reforma que fizeram? Está fora do contexto. E a gente luta contra isso. Eu não vou fazer parte de uma gestão que tem um bocado de empresa que
que vão fazer superfaturamento de obra, vão enriquecer e passar por isso mesmo. Exemplo, é as 100 ruas que estão fazendo em Gaibu. É a escola modelo, feita em Gaibu, que já rachou piscina, teve que refazer, já rachou paredes. Eu tive ontem lá, eu tô fazendo parte do pessoal do futebol lá e tá tipo abandonado, cara. É essa falta de interesse que dói na gente. O atual gestor, não, eu tô muito bem, tá tudo ótimo. Como é que é isso? Como é que está bem? Qual é o propósito de estar bem? A população se sente bem na cidade do Cabo? Qual é a inserção cultural? Qual é a inserção educacional que a gente vê evoluir a nossa cidade? Nossos jovens continuam morrendo nas esquinas. Nossos agricultores continuam com dificuldade de escoar sua produção agrícola familiar e viver na área rural. A gente sabe a dificuldade que é Gaibu quando começa a chover. Eu tinha gravado 6 meses antes de acontecer aquele rompimento em Gaibu, na entrada de Gaibu. Aquela entrada. Tinha gravado, tem um vídeo lá no Facebook que eu gravei com outro rapaz que estava comigo. Eu tinha falado sobre aquilo. Tinha mostrado o tamanho do canal, que passava ali o tamanho. E hoje fizeram ali eu considero aquilo um paliativo, que aquilo era para ter uma ponte. De fato. Engenheiro tem, condições tem. Não tem condição de um engenheiro ter feito aquilo. Eu perguntei a Ricardo, né? Qual foi o engenheiro que fez aquela proporção, né? Tanto é que a última chuva que teve, as casas todas ali ao redor, como o fluxo da água não dava vencimento, escorreu para dentro de várias casas ali. É esse tipo de visão que me dói, sabe? É fazer uma escola na área pantanosa, como é a escola que eles dizem que é modelo. Modelo de quê? De estrutura? Porque o que para uma escola, o que serve de fato é modelo em educação. A governadora mal assumiu o governo do estado e já premiou Ipujuca e Cabo de Santa Cruz dizendo que era a melhor educação. Qual é a melhor educação? Onde o jovem sai de casa da zona rural, trafega mais de 1 hora para poder chegar à escola com bolsas no pé para não melar o sapatinho, para não melar o chinelo. Minhas filhas, eu saio patinando para neve na lama lá. Essa dificuldade que eles não mostram. Faz um marketing, coloca um banner enorme lá, falando que a cidade está bem cuidada. Aonde está bem cuidado? O atual gestor ele vai para a rádio mentir. Os gestores da nossa cidade, porque é representado por um grupo de secretários, o atual gestor, e os nossos vereadores que não deveriam ser gestão, mas são, porque é outro sistema de fiscalização de gestão. O vereador, ele é legislativo, ele além de fazer leis, ele acompanha o orçamento, acompanha as empresas. E fiscaliza. Fiscaliza o recurso. Mas eles fazem isso? Não. Fiscalizam obra. Não fazem. Ali em Pontes Carvalho, não é a primeira vez que estoura aquele cano da Compesa. Não é a primeira vez. Cara, ele tá um absurdo. Tem até que ir lá fazer uma matéria lá, que tá um absurdo. Como é que o vereador não vai acompanhar? Por exemplo, a Compesa é estadual. Mas eu sou vereador do Cabo Santo Agostinho, a obra está sendo na cidade. Eu vou lá acompanhar. O exemplo aqui, veja bem. A empresa que está fazendo a DRK, que está fazendo essa drenagem, captação do esgoto da nossa cidade, fez um monte de buraco da BR-101. Você passa de frente ao hospital infantil, de frente à Mistra, ela fez o serviço, mas está cada cratera evitando a passagem de carros que vem socorrendo alguém, inclusive das ambulâncias. Qual foi o vereador que está acompanhando? É 50 milhões de reais sendo investido na captação do esgoto da nossa cidade. Tu lembra da matéria que eu fiz ali daqui do hospital infantil quando pegou fogo? Me lembro, sim. Só teve um vereador. E primeiro eu tive lá antes dele. Aí quando a gente vai lá fiscalizar, eles visam e vão lá também. Cara, eu pergunto como é, qual a lógica disso? Meu dinheiro, nosso dinheiro e o dele também, que ele, querendo ou não, ele paga o outro, o vereador, e ele paga ele mesmo. É assim, o dinheiro de um vereador é muito dinheiro. Ele não liga para a cidade. Por exemplo, que nenhum vereador vai para a Praia de Gaibu, não vai para a Praia do Suape. Vai agora na campanha. Pois. Eu fiz uma viagem para Alagoas, para um encontro de juventude. Estive lá. E eu encontrei um vereador da cidade lá. Fazendo turismo. Fazendo turismo, né? Aí você me diga, você encontra eles na praia? Você encontra ele tomando banho nas praias da cidade? Tecnicamente, o vereador seria
a pessoa mais próxima do povo, né? Deveria ser. É isso que está esse desamparo político, Gustavo. É porque ele não tem responsabilidade pela cidade, ele não tem amor pela cidade. Eles pegam o carrão dele blindado e vão para outro estado, pega seu cartão lá, pega uma passagem, paga por nós a maioria das vezes e viaja para outra cidade, justifica que vai fazer um curso, fazer não sei o quê, paga por nosso dinheiro, vai curtir em outra cidade, em outro estado, mas não curta a nossa cidade. Isso é tão... Você viu agora no São João, ninguém, parece que eles disseram o seguinte, não tirem foto, saiam, mas tirem. Você não viu uma foto de nenhum deles. Exemplo, né? E eu detono eles, eu fico caçando aí uma Mafalda. Para você ver a incapacidade de amor à cidade, de atender a cidade, de olhar para a cidade. A gente tem ali o Trem do Forró, que é um acervo turístico, que eu já fui várias vezes, né? E que quando você chega lá, cara, é uma coisa... O pessoal vai por amor à cultura. Qual o vereador, lhe pergunto, que vai para o Trem do Forró? Eles vão, sobem lá no palanque quando o prefeito está lá e somem. Não ficam na festa. Então eles vão para onde? Garanhuns, Caruaru. Por que não desenvolver uma política cultural na nossa cidade? De valorização. Artista temos, né? Artista lá em Caruaru foram quase 2 meses de festas. Na cidade foram 5. Só tem de chamativo o Trem de Forró. A gente tem os barcamateiros na nossa cidade. A gente tem a banda de pífanos na nossa cidade. E dentre outras, a gente tem o coco. O coco é muito forte aqui também. A gente é histórico no coco, porque a gente tem uma descendência, uma raiz da comunidade negra da nossa cidade, dos quilombos. Então a gente precisa valorizar isso. Quando não tem essa valorização e reconhecimento e mecanismo que produza essa valorização, a gente morre. A gente está morrendo nas esquinas. A gente está morrendo com nossa Como juventude. É que a gente vai passar para os nossos filhos essa cultura tão rica? Como tá... A gente pensa assim, Gustavo. Se um jovem de 12, 13, 14, 20 anos está morrendo nas esquinas, nosso futuro está morrendo. Com certeza. E não pense que é aquela historinha de bandido bom é bandido morto, não. Isso aí, porque isso não aí tem é um mito, justificativa. isso é um mito, não tem justificativa. Quando mata jovens, a gente é o município que mais mata, o estado que mais mata jovens, o estado mais violento. Isso é um resultado de uma decadência cultural, de uma decadência educacional, de uma decadência de conhecimento. Muita gente diz que é fator da pobreza. Aí você tem muitas cidades da Índia, muitas cidades da Ásia, são pobres mesmo. Não existe esse mais terceiro mundo, mas vai lá, terceiro mundo. E eles, celular é à vontade, a própria cultura não é do roubo. Então não é a pobreza. Para a gente poder falar da questão da pobreza, a gente tem que falar do capitalismo. O capitalismo é um mal produzido há anos pelas oligarquias. Falar sobre isso é revelar a situação que os países como a Índia, né, que foi colônia... Da Inglaterra, pois, todos os países colônia sofrem. Colônias sofrem muito. Veja só, se a gente falar desse mecanismo do capitalismo, produção de pobreza, eles são culpados. São culpados. Colônia, eles colonizaram, oprimiram, usufruíram de toda a riqueza daqueles países e oprimiram, escravizaram o povo daquela nação e depois abandonaram. Quando a gente fala desses mecanismos de colonização e de poder, os Estados Unidos, a Europa, elas têm uma culpa, mas não reconhecem a culpa. Nós somos descendentes de escravos de índios. Quanto sofreram nossos povos? Quanto sofreram? Então essa pobreza ela foi criada. Ninguém nasceu pobre. Quando é que vamos fazer isso? Reconhecer nossa cultura, nossos povos, nossas raízes. Porque a gente vê recentemente um promotor com a sua própria boca ofender as culturas afro, de religiões matrizes africanas. Um absurdo. Um promotor, um juiz a gente já teve. Estudou, sabe, não é uma pessoa comum e sabe que a gente, tecnicamente, já falando, não tecnicamente não, falando, somos um país multicultural. Multicultural. E além do mais, como é que está o nome religioso? Laico. Nós somos um país laico. É. Então, não há por que isso, cara. Cada um se respeita. Esse termo de um juiz, de um promotor racista, preconceituoso, é porque a educação do nosso país
ela é burguesa. É um mecanismo do capital. Quem consegue... Eu estava falando agora com o Jefferson, lá do Pontes Cavalho, que passou em engenharia. Nosso estudante aqui da escola técnica do nosso município passou em engenharia. Caramba, é um ato de orgulho. A gente não viu uma placa sobre isso. Eles, 6 alunos da escola de referência em educação técnica aqui do Cabo Santo Agostinho, passou para engenharia. É um show. Mas a dificuldade dele se formar? Passagem, alimentação, livros, provas. Aí quando eu falo assim, a educação não é para todos. É uma educação burguesa, oligarca, que tira de nossos jovens o direito. A maioria dos nossos jovens, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos que estão concluindo ensino médio, já estão entrando no mercado de trabalho, esquecendo da sua formação acadêmica. O Estado tem que garantir isso. A MUP, o Movimento Popular da UJC, da União da Juventude Comunista, vem discutindo de uma universidade pública para todos, sem vestibular, construir prédio e educar nossos jovens a concursar o ensino superior, para que eles saibam onde ele está e qual é o local dele, qual a vontade dele. É jornalismo, engenharia, é saúde, a educação. Nesses últimos anos, veja, dados, eu estou falando dados, IBGE apontou que 30% da nossa população chega ao ensino médio e só apenas 4% chega ao ensino superior, a concluir o ensino superior. Para você ver, a realidade é outra do discurso. O discurso de um parlamentar de direita é que a gente tem que privatizar todas as universidades. Já é privada para o pobre. Para João Campos, que hoje é prefeito do Recife, ele cursou a universidade pública. Ele estava lá, mas quem é ele? De onde ele veio? Para você ver que é tão seletiva para a burguesia e para a burguesia as universidades, que o camarada que é filho do ex-governador de uma família oligarca do nosso estado poderia pagar, estava na universidade pública. Isso não é surreal. Quando eu fazia história, dos 17 alunos do começo do período, nenhum usava trem ou metrô ou ônibus para chegar na universidade. O último governo que a gente teve mais inserção de jovens na universidade foi no governo Lula, através de programas e incentivos e preparos e programas, mais educação, ProUni, FIES, Pronatec, para inserir nossa juventude nos ensinos superiores. Somos revolucionários. Quando o pobre consegue passar engenharia e instalar no 4º período, como o exemplo que eu citei do jovem cabense, é de algo de se admirar, de se orgulhar, mas de se admirar principalmente. Precisamos de mais políticas, de mais inserção dos nossos jovens. Repito, quando morre um jovem negro periférico nas nossas esquinas, nosso futuro morre. Para finalizar, Cristiano, diz lá as tuas palavras. Eu peço à população cabeça que tenha consciência política, que reconheça o quanto a cidade sofre, o quanto o nosso povo está à mercê da falta de política, da inserção de nossa juventude nas políticas públicas. Ainda eu acho que a maior arma que a gente tem, Cristiano, é o voto. É o essencial. Apesar que eu sou comunista, acredito na revolução do proletariado, nesse sistema burguês que existe, capitalista, oligarco, é necessário que sejamos educados a votar. A educação é a única maneira, como Gustavo bem diz, da nossa participação e inserção em tudo que existe. A educação forma, a educação liberta. Já dizia Paulo Freire. Quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Como o camarada Zumbi, ele sonhou em libertar o povo dele. Como Marieta, como a camarada que chegou, Benedita, foi assassinada, líder de um quilombo, descendente de religiões matrizes africanas, mãe Benedita, assassinada na Bahia. Uma que lutava por direitos, por igualdades, por respeito e reconhecimento, acabou sendo assassinada de tanta luta que fez. Primeiro filho, e ela denunciou, lutou, e agora ela. Quem luta por libertação em um país capitalista, burguês e oligarco, coloca sua vida em risco. Não foi a primeira, Marielle é um exemplo, e tantas outras.
Não queremos mais beneditas, Marielles e mulheres guerreiras, homens guerreiros mortos. Muito obrigado ao povo cabença, obrigado à oportunidade, Gustavo, ao Bush Connect. Né? A gente está construindo e vamos construir unidos. Obrigado, meu irmão. Valeu. Dá tchau pra lá. Tchau.